Oi, aqui quem fala é a Bia e começamos mais um vídeo aqui no canal, gente. E no vídeo de hoje, esses dias eu postei uns stories lá no Instagram, inclusive se tu não me segue lá, me siga pra te ver esses stories, falando sobre que eu tô feliz, que eu passei por muita coisa na minha vida e que por eu ser nova, o que eu passei não significa que não foi nada. Aquilo fez efeito na minha vida. Vocês entendem? Não é porque o que eu passei e o fato de eu ser nova, o que eu passei não foi ruim o suficiente pra me sentir. Então, no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco assim com vocês sobre várias coisas que pessoas já fizeram pra mim e, enfim, gente, fiquem até o final desse vídeo. Tem uma mensagem muito legal, tá? Meu nome é Bianca Pereira dos Santos, mais conhecida como Bia, tudo bom? E assim, gente, desde sempre eu danço, né? Vocês sabem que eu danço e nesse mundo da dança tem altos e baixos. No mundo da dança tem muito alto e baixos. E quem é artista, é bailarino. Aqui no Brasil, viver disso é muito difícil, né? Porque a gente não tem apoio, às vezes nem da família, mas principalmente do governo e tudo mais, do país. A dança me ensinou muita coisa, gente. E eu passei por cada perrengue já na dança. Eu passei tanta coisa na minha vida. E eu sei que eu não quero desmerecer quem é maior de idade, quem deve estar com 30 anos deve estar dizendo, coitada, nem passou pela metade do que a vida adulta vai fazer tu passar. E eu entendo isso, eu sei que eu tenho muita coisa pra passar pela vida adulta. Mas só que eu sempre fui uma criança que deixei de ir em passeio de escola, deixei de ganhar presente em aniversário, deixei de sair com os amigos, curtir em festas pra ir dançar. Pra ir dançar. Sim, e muita coisa aconteceu. Então, assim, eu entendo de verdade que pessoas mais velhas acham que adolescentes não passam por nada. Mas a gente passa, tá bom, queridos? Tá certo que às vezes muitos adolescentes não trabalham ou não têm uma conta pra pagar um boleto, como os mais velhos falam. Ai, coitado, não tem nenhum boleto pra pagar e acho que tem alguma coisa, algum problema, né? E eu acho que as pessoas desmerecem muito, sabe? Isso porque tá errado, não é porque tu não tem algo pra pagar que tu tem que estar bem. Muitos adolescentes trabalham porque ajudam a família. Muitos adolescentes trabalham porque querem ajudar, querem ter suas coisas. Aconteceu muita coisa na minha vida, gente, e eu gostaria muito de sentar e conversar e falar cada coisinha delas pra vocês. Mas são coisas muito pessoais e o que eu posso dizer é: existe pessoas cruéis no mundo. E é triste eu com 16, eu nos meus ágios 16 anos entender que existem pessoas muito cruéis. Eu não tô dizendo que eu tinha que ser uma tapada boba, mas existe muita gente ruim. Muita gente ruim mesmo. Gente que não quer teu bem. Gente que te quer bem, mas não melhor que ela. Gente que quer te deixar aqui, ó, no chão. Gente que quer te colocar pra baixo. Gente tóxica. Existe muita gente cruel no mundo. E quando a gente acha que as pessoas não podem fazer isso. Não tem como uma pessoa ser assim. A pessoa vai lá e te mostra que ela é assim. O que eu falo como que tem muita gente cruel no mundo, gente? Eu passei por muita coisa. E a maioria das coisas que eu passei, Bianca, não foi uma dificuldade, tipo, da minha vida. Não foi uma dificuldade, tipo, ai, passei fome, não tive condições. A minha mãe e meus pais da minha família não tiveram condições de comprar algo pra mim. Alguma coisa. Não foi esse estilo. Não tive um sacrifício de vida, essas coisas assim. Mas o que eu passei foram por pessoas me fazerem mal. E pessoas me fizeram muito mal, tentaram me derrubar muito, 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 muito. Em todas as áreas da minha vida. Quando eu dançava, eu danço ainda, tudo bom? Bianca, tudo bom? Mas na dança teve muita gente que tentou me derrubar. E quando eu comecei no YouTube também, teve várias pessoas que se revoltaram com isso e não quiseram que eu continuasse no YouTube. Só porque eu falava sobre o que eu mais amava, a dança. E me fizeram mal. E teve pessoas que não gostaram nem um pouco disso. E nunca vieram me pedir desculpas. Também não quero. A questão é, eu perdoo, mas eu não esqueço. E tudo na dança, tudo no YouTube. Eu acho que todas as pessoas que fizeram mal pra mim me fizeram amadurecer de uma forma, sabe, gente? Mas as pessoas são muito cruéis. Porque assim, sabe qual é o peso de tu ficar falando pra uma criança ou gritando pra uma criança em alguma coisa? Ou tu falar coisas pra uma pré-adolescente, assim, gente, isso faz um baque muito grande na vida de uma pessoa.
Eu dei sorte na minha vida porque eu sou uma pessoa muito teimosa e eu acredito muito em mim. Eu tenho muita capacidade e potencial e eu sei que eu tenho isso. E eu sei que eu incomodo pessoas por isso. Então, eu sempre soube do meu potencial e da minha capacidade, assim. Mas eu nunca entendi o porquê que as pessoas faziam isso comigo. Porque eu fui pisada, eu fui muito humilhada. Muito humilhada mesmo, gente. Eu sei que, nossa, Bianca, do que tu tá falando, Bianca, do que... Mas eu fui muito humilhada, gente. Eu fui muito humilhada. Por pessoas que diziam ser minhas amigas. Pessoas que diziam querer meu bem. E quando tu pensa, nossa, que tipo de humilhação é essa, Bianca? Tipo, pensa das piores. Das piores. O bom é que eu cresci no meio onde a dança me ensinou tanta coisa. A dança me ensinou a bater de frente. A dança me ensinou a eu me erguer e suportar. A dança me ensinou muita coisa. Muita coisa mesmo. Acredito que se não fosse a dança na minha vida pra ter me ensinado tanta coisa, se alguém falasse um ai pra mim, eu acho que eu ia estar chorando. De verdade, porque, assim, gente, o que eu falo é que muitas pessoas me fizeram mal e muitas pessoas me humilharam, é verdade. Eu não vou ficar falando, eu não preciso provar nada pra ninguém. Mas a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito grudada comigo. A gente era muito grudada até meus 12, 13 anos. Aí depois eu comecei a ter mais a minha vida, assim, e eu fazer mais minhas coisas. Mas a minha mãe era muito grudada comigo, assim, a gente era muito grudada. A gente é grudada ainda, mas, né? E a minha mãe via coisas tipo, eu ficava, gente, tudo bom? E a minha mãe também era uma coisa assim pra minha mãe, sabe? E aí. Enfim, gente, a minha mãe passou por muita coisa comigo. Muita coisa. E sabe qual que é o problema? O problema é quando alguém tem capacidade, as pessoas não, de vez ajudarem, de vez te apoiar, vai lá, faz, eu acredito em ti. Elas fazem ao contrário, elas te colocam pra baixo, elas fazem tu acreditar que tu não vale nada. Teve um período da minha vida que, de tantas pessoas falarem que tu não vai conseguir, tu não vai ser nada, tu... Pra quê? Desiste disso. Eu acreditei nisso, eu acreditei que eu não iria conseguir, eu acreditei e eu fui deixando de fazer as minhas coisas porque eu achei, não consigo nem isso, vou conseguir lá na frente. E aí foi aí que eu errei, porque eu devia ter persistido, eu devia ter continuado, eu devia, mas eu não continuei, porque teve gente me falando, para, não precisa. Mas eu sei que se eu tivesse continuado, teria dado bom. E as pessoas falam muita coisa pra gente, sabe? E a gente vai escutando e de certa forma a gente vai absorvendo isso, né? E assim, gente, eu sempre fui uma pessoa que em todo lugar que eu chegava, eu incomodava. Todo santo lugar que eu chego eu incomodo. E não é nem brincadeira, gente. E eu não entendo o porquê disso, porque eu sou uma pessoa adorável. Adorável, adorável. Eu não sou lá meiga, mas eu sou uma pessoa muito de boas, eu converso com todo mundo, eu gosto de dar muita risada, eu não desejo mal de ninguém. E aí eu nunca entendi o porquê que as pessoas me desejavam tão mal, porquê que as pessoas tentavam me derrubar tanto. Eu nunca entendi esse motivo. Para que a pessoa quer me derrubar tanto? Eu não fiz nada pra ela. Por que a pessoa fala isso de mim? Eu não fiz nada, eu nunca fiz nada pra ninguém. Eu nunca quis o mal de alguém. Vocês entendem isso? E aí teve tanta gente que quis o meu mal, tanta gente que tentou fazer eu parar, tanta gente que falou, não, amiga, tu não vai, tu para de gravar vídeo. Ou então pessoas que não falaram exatamente com essas palavras, mas deram de entender. E eu não vou dizer que hoje eu sou, nossa, uma pessoa super famosa, porque eu não sou. E eu sei que eu tenho muito que ralar ainda. Mas se eu tivesse parado quando aquelas pessoas falaram aquilo, hoje eu não estaria nem gravando esse vídeo. Ai, gente, vai borrar minha maquiagem. Ai, tá de delineado. Mas vocês entendem? Eu fui uma pessoa que sempre quando eu chego nos lugares eu me incomodo. E eu nunca entendi isso. E a minha mãe sempre falava, Bianca, isso acontece porque tu tem um brilho. Um brilho tem uma alma que as pessoas, elas têm inveja que elas não têm. E elas queriam ter essa força de vontade, elas queriam poder ter essa força de vontade pra lutar o quanto tu consegue lutar. Porque eu sei que na dança, em qualquer outra coisa da minha vida, claro que a minha família sempre me deu as coisas, eu sou, de certa forma, privilegiada, porque eu sempre tive as coisas que eu queria.
Mas na dança, no YouTube, não é assim. Tu não consegue comprar flexibilidade, tu não consegue comprar Andeor, tu não consegue comprar um solo lindo e maravilhoso, tu não consegue comprar inscritos. Tá, tu até consegue, mas eu não faço isso. Mas tu não consegue. Então, tudo que eu fiz na dança, nesses meus 11 anos de dança, eu batalhei muito pra conseguir. E aqui no YouTube eu tô batalhando muito também pra conseguir. E a minha mãe sempre falava, Bianca, que as pessoas, elas são maldosas. Elas não querem, elas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. E antes eu não entendia, porque eu era pequena, minha mãe me explicava, eu não entendia. E aí depois de um tempo eu fui entendendo. E além de muitas pessoas terem feito tais coisas pra me colocar pra baixo, muitas pessoas também fizeram isso pelo fato de eu ser mulher. Pelo fato de a Bianca ser mais sucedida do que tal pessoa. Não vou dizer que eu sou, até porque hoje em dia eu não trabalho. Mas o medo de saber que eu tenho força de vontade e só porque eu sou mulher, entende? E a minha mãe me explicava, gente, e hoje em dia eu consigo entender. Hoje em dia eu levo tudo com paz, com clareza. Gosto de repor as minhas energias sempre, adoro, é maravilhoso. O que eu diria pra vocês é se tem pessoas que te colocam pra baixo, pessoas que não te fazem bem, e tu precisa conviver com aquelas pessoas, por exemplo, família, por exemplo, colégio, escola, jeitinho. Dá teu jeitinho, mas na hora que tu puder fugir, tu foge, entendeu? Mas gente, eu acho que o karma ele vem, tá? Então quando a gente faz uma coisa boa, vem algo bom, quando a gente faz uma coisa ruim, vem algo ruim. Mas lembre-se, nunca plantem coisas boas para receber coisas boas. Plantem coisas boas porque vocês querem plantar coisas boas. Eu tô recebendo muitas coisas boas que eu plantei. E vingança não leva a lugar nenhum, gente. Vingança não leva a lugar nenhum. E quando as pessoas disserem que tu não vai conseguir, vai e mostra que tu consegue. E lembra, tu também não precisa ficar provando pra ninguém que tu consegue. Porque elas já sabem, elas têm medo de tu conseguir. E se tu perceber que tem alguém que tá te botando muito pra baixo, se afasta dessa pessoa. Seja namorado, seja amigo, seja ficante, seja coleguinha, amiguinha, seja quem for, seja família. Afasta. Afasta. E todas as coisas que eu passei, eu acho que me fizeram muito, muito forte, né? Hoje eu consigo brincar com a situação, consigo ser feliz, consigo, né? E eu sei que eu nunca vou desistir dos meus sonhos. E dá medo a gente correr atrás dos nossos sonhos, né? Dá medo do fracasso, dá medo de sair da zona de conforto. E as pessoas têm tanto medo disso que quando elas veem alguém que sai dessa zona de conforto, quando tem medo das pessoas não serem fracassadas, eu já dei um tiro no escuro, mas gente, eu dei tiro no escuro na minha vida já. Eu só fui. Morrendo de medo. Morrendo, assim, ó. Morrendo. E deu bom. Então, assim, um tiro no escuro pode dar bom ou pode dar ruim. Mas tu vai sofrer as consequências, seja boas ou seja ruins. E assim, gente, se é que nem isso, não espalhem vingança, espalhem amor, energias boas. O que for pra ser, será, e o que é seu tá guardado. As pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas o que é teu sempre vai vir pra ti. E é a vida. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo.